Oi, gente! Olá! Vamos começar a nossa live. Vamos esperar aí o pessoal entrar. O YouTube não está recebendo vídeo suficiente. Vamos ver aqui se eu consigo. Ok. Olá, Joyce, já entrou, Gabriel. Eu tô tentando conectar aqui também no YouTube, fazer a transmissão pelo YouTube, que algumas pessoas me pediram, mas tá muito complicado. Eu não sei se o meu computador não tá dando conta de fazer. Gabriel, se você tiver conectado pelo YouTube também, eu peço que você me dê um help, tá bom? Para eu saber se tá ok. Você possa me falar como é que tá lá, se você tá conseguindo ver ou não. O Fábio, você pode entrar no meu canal do YouTube para ver aí pelo seu celular, por favor? Gente, tô muito feliz hoje porque eu tô recebendo aqui uma pessoa muito especial para mim. Cissa, fica aí, continua aí no Du, que a gente vai tentar transmitir pelo YouTube, tá? O Fábio tá lá dando uma olhada lá, ver se vai dar certo. E ela não entrou aqui ainda no Instagram, então Cissa, se você quiser já ir entrando lá no Instagram. B entrou, Gabriel entrou, Joyce entrou. Obrigada, gente, pela presença. Vai ser muito legal a nossa live de hoje. Vai ser muito legal mesmo. Eu já tô descabelada, eu já me arrumei faz tempo. Tô fazendo aqui o teste para entrar no YouTube, não consigo. Tô ficando descabelada, tá vendo? Esperando Carla Tozeto. É só isso que tá no chat ao vivo? Entendi. Mas aqui eu já dei como transmissão, tá? Como se eu estivesse transmitindo. Tenta achar um outro lugar aí. Então vamos lá, gente. Cissa Baradel já pediu aqui a solicitação de entrada. A minha prof já chegou e eu vou permitir ainda. Eu vou precisar do seu celular comigo, tá? Ok. Tudo bem? Acho melhor eu ajustar aqui. Dá-lhe, Cicita! Gente, vai ser... Vocês estão me ouvindo bem? Live. E eu quero aqui, Cissa, que você fale pra gente começar, né? Que você possa dar as boas-vindas aí pro pessoal que tá entrando em primeiro lugar. Olá, pessoal. Com muito prazer e muito amor que eu estou aqui nesse momento. Olha só. Você vai ter que eu tava ouvindo o eco da gente. Celular, Cissa. Oi? Talvez você tenha que colocar um fone de ouvido no celular por causa da transmissão do YouTube. Porque ele fica dando microfonia, entendeu? Você tem um fonezinho de ouvido que conecta no celular? Sim. Sim, mas eu te escuto bem. Eu preciso pôr fone? Não, é só por conta da sua voz. É verdade. Não sei, acho que talvez você tenha que abaixar um pouco o seu som aí. Não sei, agora tô na dúvida aqui. Mas o pessoal tá me ouvindo? Eu acredito que sim. E agora também já melhorou a microfonia que tava dando. Era o fone. Tá? Beleza.
Então, Cissa, vamos lá, vamos começar. Fala pra gente, seu nome não é Cissa, né? Não. Você quer que eu comece do nome? Bom, eu vou tentar falar rápido, porque eu adoro falar. Então, se eu estiver falando muito, se eu estiver enrolando muito, vocês me cortam. Não, eu acho que a coisa toda já começa com o meu nome, tá? Meu nome é Maria Cecília Moreira Baradel. A minha mãe escolheu Maria, porque eu nasci em maio, mês de Maria, e Cecília, que é a padroeira, é a santa padroeira dos músicos, e meu pai era músico. Então eu já levo essa missão já começando com o meu nome. E veio Cissa, porque tinha uma música do Erasmo Carlos, Cissa, Cissa, Cecília, na época. Voltei! Vocês me ouviram? Voltei! Voltou. Tá bom. Vamos lá. E aí, eu parei na época que a sua mãe deu o nome de Maria. Maria, porque eu nasci em maio, e Cecília, porque Santa Cecília é a padroeira dos músicos, e meu pai era músico, então ela falou assim, vamos abençoar o pai tendo uma Santa Cecília em casa. E Cissa veio depois o apelido porque tinha uma música do Erasmo Carlos que ele cantava Cissa, Cissa Cecília e fazia muito sucesso na época e meu pai tocava essa música na banda de baile dele. Aí misturou tudo e juntou e ficou Maria Cecília. Eu não sei se sou eu ou se é você que está travando. Eu acho que somos as duas, que a internet tá ruinzinha, mas aí eu falei assim, então daí juntou e ficou Maria Cecília, né? Isso. Cissa, e onde que você tá agora? Onde você tá morando agora? Eu estou morando por conta do amor em Morungaba. Morungaba tem uma coisa que vocês devem já ter visto no supermercado, na parte de importados, que é aqueles tubinhos de ensaio com a tampa verde. Várias ervas, vários temperos. Então, aqui tem a Companhia das Ervas e os Doces da Via e agora eu. Brincadeira. É que aqui não tem muita coisa, né? É uma cidade pequena, é uma cidade modesta, com muitos imigrantes italianos, e uma cidade que eu lutei para conseguir ter um espaço aqui, mas a gente, com amor, a gente consegue. Que legal, Si, que joia! E por onde você passou tanto? Si, conta um pouquinho pra gente, por onde que você caminhou nessa vida, assim, dando aula? Então, eu não posso deixar de dizer que eu sou natural de Amparo, e Amparo é uma cidade extremamente musical, né? Amparo foi muito importante, Amparo teve um teatro maravilhoso, Amparo era uma cidade que era a rota do café, então era uma cidade que tinha um gosto musical, um gosto pela arte muito importante. Então eu acho que já os ancestrais já estavam por lá e continuaram cultivando e perseverando esse gosto. A cada esquina você escutava mais ou menos alguém tocando piano, né? E eu não fui diferente. Eu comecei no piano, estudei piano, primeiramente com a irmã Jaci, depois eu fui para a Dona Alda, e já cantava no coral municipal de Amparo, cujo regente era o meu pai. Então, a segunda língua que se falava na minha casa era a música.
tudo era música. O sustento da nossa família era só pela música. Mas isso em 1900 e bolinha, em 1970, né? Então, hoje é fácil algumas coisas, mas naquela época era bem mais difícil, né? Esse sustento ainda tinha aquele preconceito, viu? Tá, você toca, você faz, mas você vive do quê? Qual é a sua profissão? Né? Porque música realmente era uma atividade complementar, né? Aí, então, eu estudei música e por conta do meu pai, eu mudei para Campinas. Mudando para Campinas, eu tive a oportunidade de ter contato com teatro, com cinema, com outras coisas que Amparo não tinha. E eu sempre continuei estudando piano, mas daí o que me levou ao canto lírico, porque eu sempre cantei com o meu pai. Meu pai sempre foi meu professor e sempre fiz grupo vocal, coral, eu era ajudante dele. Foi o filme Amadeus. Então eu fui assistir o Amadeus e aí depois do Amadeus, olá, para quem tá no Insta, este vinil aqui, Nossa. que eu guardo de recordação. Para quem não sabe o que é vinil, vai procurar no Google, tá? Para você ver como o negócio é antigo. Aí eu cantei a área da Rainha da Noite, cantava. E meu pai falou assim, nossa, por que você nunca me falou que você canta essas notas? E eu, porque você nunca pediu. E aí que eu fui estudar, meu pai procurou a Nisa Tanque, que era o grande referencial de voz de Campinas, porque até hoje, né, ela é reverenciada por conta das obras de Carlos Gomes, e eu fui com ela, mas a Anisa estava fazendo mestrado, então ela não pôde me atender, e ela me passou para a aluna dela. Então foi onde eu comecei a ter as primeiras aulas de canto com a Sandra Murani, que infelizmente já não está mais entre nós. Mas a Sandra, se não fosse a Sandra, eu também não daria aula. Então eu aprendi com a Sandra a confiar, né? Porque eu tinha apenas 16 anos. Eu já dava aula de violão com 11, né? Mas de canto, a Sandra simplesmente me botou na fogueira e falou assim, vai. E eu, nossa, e como era ela que passava os alunos, eu fui. E claro que ela passava os desafinados, né? Os que não tinha jeito musicalmente falando. Então, foi uma grande escola. Por quê? Porque ninguém se falava sobre isso. Ninguém dava aula para desafinado. Ninguém dava aula para quem não tinha talento. E eu tive que desenvolver isso, né? Com amor, com paciência, fazendo com que dentro daquela limitação ou diferença, ele fizesse um pouco de arte e saísse da aula contemplado. Eu fiz alguma coisa, né? Então, nesse momento, com esses primeiros alunos, a técnica era a última coisa que vinha. Vinha muito mais a vivência musical, o estar ali, o fazer música em conjunto, o prazer de trazer a voz para fora. Uhum. Então eu acho que é por isso que eu me apaixonei por esse viés, né? De forma alguma eu menosprezo a técnica, de forma alguma, mas esse viés nunca eu abandonei. Deu uma travadinha agora, Cissa. Bom, pelo menos aqui pra mim deu uma travada. Vamos ver se volta. O pessoal aí travou também. Quem tá assistindo? Ah, se saiu. Aí entra de novo, se... Aí eu te aceito, tá?
Vamos aguardar o retorno aqui da diva. Aí. Voltou. Tudo bem, não tem problema. Ô Cissa, e aí, só pra gente dar uma resumida nessa parte de formação sua, né? Sim, aí assim. Quando eu te conheci, você já estava inserida na Unicamp, né? E aí eu sei que também lá tem vamos dizer assim, uma confusão, né? Porque você iniciou fazendo um curso, né? E aí depois você realmente viu que, putz, você queria fazer uma outra coisa. Conta pra gente como é que foi essa parte aí da sua vida. Você entrou então, no Unicamp. A questão é assim, é que como eu falei, né, meu pai a gente era a segunda música que se falava em casa era música. Meu pai tocava na orquestra sinfônica, tinha um coral todo tradicional, mas ele tinha banda de baile. Então, eu cresci ouvindo de tudo que você pode imaginar. Mas a minha paixão era assim, ousar, era inventar musical. Eu assistia a Sessão da Tarde, assistia Fred Astaire, assistia os musicais. Eu amava Barbra Streisand, amava Broadway, amava exagero. Eu já era gay naquela época e não sabia. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer Unicamp por conta de regência. Aí fiz modalidade combinada em canto erudito, porque, óbvio, eu já tinha cantado em ópera, eu já tinha estreado ópera, já tinha excursionado, e não tinha razão eu não fazer essa possibilidade. Sim. Só que, quando foi chegando no fim do curso, eu fui dizendo, a cada 10 alunos, eu tenho meio que se interessa por canto lírico. Então, eu não quero. E também não tinha, assim, uma cadeira de canto popular, concreta lá na Unicamp. Então, como teve a oportunidade, eu fiz modalidade, migrei para o canto popular, e aí eu me encontrei em tudo, me encontrei nas matérias, me encontrei no repertório, e aí que eu falei, gente, eu devia ter feito isso há muito tempo. Só que na Unicamp, a formação, na minha época, era muito voltada somente para música brasileira. Então, os meus rock and roll, meus musicais, as minhas músicas internacionais, nada, né? Sim. Tem? Mas vai aqui no conservatório, né, Si? Mas daí a gente fazia tudo lá no conservatório, né? Não se fazia na Unicamp, mas no conservatório a gente fazia de tudo, né? Exatamente. No conservatório a gente fazia de tudo. Eu inventava o que podia e o que não podia no conservatório. Já inventava com o meu coral infantil antes, tanto que saiu uma doutora de teatro musical, que é a Adri Barea, que hoje ela é doutora em teatro musical. Ela saiu de lá do meu coro, que a gente inventava um monte de coisa, né? Então, eu gosto muito dessa parte, gosto muito de ser diretora, de criar espetáculos, inserindo cada um com a sua voz, com a sua possibilidade, com o seu canto naquela temática. Eu amo fazer isso. E eu acho que eu faço bem. Que legal. Mas é isso. Cissa, o que mais a gente quer saber agora é o que você tem de experiência vocal para contar pra gente. Qual é o tema dessa noite que realmente vai vir assim, que você vai nos contar?
Então, o que eu posso contar de experiência vocal é ter passado pelos altos e baixos com a minha voz. E foi isso que me levou a estudar fisiologia, e foi isso que me levou a saber e sempre querer saber mais e me aprofundar cada vez mais na ciência vocal, que foi as 2 cirurgias que eu passei, né? Campinas era uma cidade com outro clima, eu sempre fui uma pessoa alérgica, e teve um ano que eu já fazia canto, que eu espirrei. Pensa só, numa pessoa que espirrou, mas muito. Depois dessa crise que eu tive alérgica, a minha voz, ela ficou com um rouquinho. E aí eu ia fazer a aula e a minha professora, não, tá faltando apoio. Tá faltando... Você tá cantando muito popular. É esse popular que você canta que tá estragando a sua voz. Cissa, isso você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Ah, tá. Então, assim, e aí eu fui experiência do médico, uma semana tomando tal corticoide e sem falar. Outra semana, aí passava 10 dias, agora vai tomar outro remédio e agora você fala, canta bastante. Nesse meio de tempo, o corpo, né, o corticoide, essas bombas, até que chegou um momento que eu falei, meu pai, tadinho, quis dar uma solução. E chegou num otorrino, ele me examinou e falou assim, não, vamos tirar. E na época, em Campinas, não se tinha nem ainda a naso, nem a videolaringoscopia. Quem diria a naso? Não se fazia isso, era de rico. E a imagem era péssima, né, Si? A imagem que a gente obtinha era muito ruim, né? Mas era uma coisa assim, a culpa era popular. E aí, assim, eu fiquei por isso, né? A culpa é do popular. E aí eu levei ponto e a fonoaudióloga que foi cuidar de mim no pós-operatório sabia menos das coisas do que eu. E aí foi que, graças a Deus, eu cheguei na Yara Bitante. Então eu faço aqui, deixo o meu agradecimento à Yara Bitante, que foi uma mestra que chegou para mim e falou assim, vai na PUC, vai lá, lê esse livro. Mas e olha que foi... E olha que coincidência, né, Si? Porque, bom, eu tenho uma história muito parecida com a sua, né? Também, né, tenho, né, um problema congênito, e quem descobriu realmente foi a Yara Bitante também, depois de passar por tantas coisas, né? Você sempre me dizia, né, olha, alguma coisa tem, e é o refluxo, e não é claro que o refluxo somava, né, com a patologia que já estava ali, o refluxo só piorava, né? E foi ela também, né, que fez com que eu fosse no... E tem uma participante aqui do meu lado querendo vir, a Lili. Então foi ela assim que descobriu, que me mandou para o otorrino, e o otorrino fez o exame devido e constatou realmente. Ela já falou, né, com o otorrino antecipadamente, olha, já faz o exame pensando em tal coisa. Filha, pensando em tal coisa. E aí ele realmente diagnosticou como um sulco, né, que eu tenho, unilateral, né. Mas continue, realmente, a Yara Bitante, assim, é alguém que eu super indico para os meus alunos para estar tendo um acompanhamento fonoaudiológico também, porque ela é top, né? Ali em Campinas, realmente é uma das melhores que a gente tem em termos de voz, né? Então, e só que
Então, daí graças à Yara, eu comecei a ter contato com bibliografias voltadas à fisiologia, anatomofisiologia vocal. Ninguém falava disso em Campinas. Uhum. Ainda tinha uma barreira de otorrino, você não invadir o espaço do otorrino, você não nem conversava com nenhum otorrino sobre isso. E as professoras de canto minha, pode parar com isso, se concentra no som, se concentra no apoio e para com isso. Só que nesse para com isso, eu comecei a estudar. Então, eu comecei a estudar e entender. Ainda não se tinha a clareza de ideias que se tem hoje, né? Então, assim, eu sou um dinossauro, né, que percorreu um monte de coisa, porque hoje é muito bonito falar com o equipamento que se tem, graças à medicina do esporte, à nanotecnologia, né? Então, hoje é muito lindo falar sobre, depois as pessoas vão em congressos, trazem as inovações, as experiências, os estudos, né? Mas naquela época. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar bastante fisiologia e comecei até a dar aulas para as fonos. E por uma galera eu comecei a ser bem vista e por outra não. Porque ela fica falando nesses negócios da corda vocal, não tem que ficar pensando na corda, não tem que ficar pensando nisso. E isso gerava muita discussão, porque eu questionava, né? Já naquela época eu falava assim, não se falava em fonte e filtro. Mas eu, como era muito danada, eu mexia o meu filtro e falava, esse som ou esse som? E a pessoa falava, não, mas o segundo som tá errado. Eu falei, não, mas eu não mexi embaixo, eu só mexi em cima. E eu ficava cada vez mais apaixonada, por quê? Porque era isso que era um diferencial dos meus alunos. Então, eu não os formatava como o canto lírico o faz. Ele faz, não vou criticar, ele faz porque ele tem um objetivo. Ele tem uma linha. Claro. É como você estudar artes plásticas, né? Quando você vai fazer pintura a óleo, natureza morta, você tem que passar por aquele processo. Quando você vai fazer textura, vai aprender desenho nu, você tem que passar por aquilo, né? Mas eu queria ir mais além, Cissa. Então eu respeitei, eu fazia as lições direitinho, eu me deixei formatar, mas eu sempre quis ir mais além, para poder proporcionar outras vertentes vocais que os alunos queriam, né? O que mais? E agora? Cissa, e outra coisa, né? Pegando aí o gancho do que você estava falando, primeiro, que naquela época não havia essa comunicação também entre a fonoaudiologia e o professor de canto. Era tudo muito assim, o professor de canto ensina simples e unicamente a cantar, buscando os estilos, né, dentro da história da música, né, o estilo de cada música, a interpretação de cada... E era isso, o professor ensinava a cantar, né? E a outra coisa que você citou aí agora, que eu estava tirando aqui uma pessoa do meu lado, até esqueci. Nossa, você falou um negócio aí e eu ia fazer um link e acabei esquecendo aí. O que era a última coisa que você estava falando? Que eu permitia que os meus alunos... Eu trazia o que o aluno tinha. Isso, então assim, o canto lírico, ele tá lá com as suas técnicas, ele continua lá e ele sempre vai estar lá porque a técnica existe, ela foi feita para cantar o lírico, né? Eu nunca vou me esquecer a maneira como você me ensinou, porque eu passo exatamente assim para os meus alunos, toda a história, né, de quando havia os teatros imensos e uma voz tinha que dar conta de uma orquestra. Eu me lembro claramente você me ensinando isso, sabe?
E eu passo isso para frente e realmente não havia amplificação e nem nada, né? E nossa, quantos anos nós passamos tendo essa técnica realmente como a correta e fazendo as possíveis adaptações, né? Então, por exemplo, tinha que ter... Muitas vezes a gente trabalhava toda a parte de fonoarticulação, exatamente como era no canto lírico, mas na hora daquela impostação, dos ressonadores principalmente, a gente tinha que ir falando, opa, peraí, deixa eu me ajustar, porque não dá pra cantar Ana Carolina como se eu fosse cantar, né? Voi que sapete, né? Lembra? Então não dava pra cantar, eu precisava me reajustar, né? Então, assim, claro que muita coisa a gente não tem que jogar fora, né? Mas que realmente é algo que todo professor de canto vinha pensando, né? Puxa vida, eu acho que isso passou pela cabeça de muita gente, né? Puxa vida, não, mas tá, mas é assim, mas será que, por exemplo, até mesmo eu penso hoje, assim, sabe? Por exemplo, a única respiração que eu conhecia até então e que a gente via, tanto nos estudos, mesmo, né, você que era uma pessoa super que ia correr atrás de tudo, era a respiração intercostal, abdominal intercostal, a mista, né? A gente utilizava a respiração mista, né? Então, assim, era o que havia. E eu vou aplicar isso quando eu tô cantando? Não vou. E precisa fazer o apoio? Precisa, né? E depois a gente vê, então, vai fazendo todas as adaptações, né? E hoje, então, por exemplo, eu vejo que eu ganhei uma qualidade vocal justamente por conta do que a gente tem de mais novo, assim, na ciência vocal, que é o controle da pressão psicoacústica, né? E isso me trouxe uma liberdade vocal muito maior, principalmente porque junto com tudo isso, olha só, eu vim para o colégio adventista e comecei a me empenhar ou a trabalhar muito mais com voz no estilo gospel, que é um estilo de alta performance, né? E que não era o que eu estava acostumada, porque eu sempre cantei MPB e tudo mais, né? Mas nunca, jamais, por exemplo, eu vou falar assim, poxa vida, mas por que assim você não ia falar que tinha essa respiração? Mas por que não? Não, porque não existia, não havia. Não havia um estudo sobre isso e as coisas foram avançando, né? E não que a gente deixe de lado tudo que a gente aprendeu, mas que a gente vá se adaptando, se moldando às coisas novas. É como as teses, né? Vem uma tese, comprova uma coisa, aí vem outra tese e fala assim, minha filha, isso aqui, ó, já era, eu já descobri que isso aqui não é assim que funciona. E vai, mas não é que aquilo não servia, serviu, enquanto só tinha aquilo, serviu, né? Mas tudo vem se renovando, e quando a gente consegue fazer uma miscigenação também de toda a experiência que a gente tem, você com toda a experiência que você tem, eu tenho certeza que hoje, faz um tempo que a gente não faz aula já, né? Eu lembro assim que minha última aula já deve fazer uns 2 anos com você, deve fazer uns 2 anos. Mais, né? Verdade. Então, assim, eu não sei como tá a sua didática de trabalho hoje, mas eu imagino que ela tá, assim, fantástica, porque você miscigenou tudo que você tinha, tudo que já existia na sua cabeça, mas que ainda não existia nem na teoria, nem na prática, porque não se falava, e com o que realmente hoje se fala, né? Então, assim, essa miscigenação deve ter trazido algo muito rico para todos os alunos que estão com você hoje. Eu tenho certeza, e a gente está vendo aqui, ó, nos comentários falando maravilhosa, perfeita, né? Só tem comentário. Eu não tô vendo nenhum comentário. Ó, você vai rodando aí, ó, só tem comentário assim, ó, muito bom em relação a você. Ó, além de talento, é uma excelente professora. A Lia colocou aqui isso, eu coloquei concordo. Então, assim, eu tenho certeza que você miscigenou isso e deve tá sendo, assim, maravilhoso, né? E me conta, assim, como que é a sua voz hoje, depois de todo esse processo que você passou, dessa história que você estava contando, de 15 anos, e todo o conhecimento que você teve e que buscou, no que resultou hoje, Si? Resultou de eu chegar à conclusão que hoje eu falo
para alguns adolescentes que me procuram e para quem tem muita ansiedade. Viu? Aceite-se, ame-se, não queira ser o outro. Ame o que você é, ame o que você tem. A partir do que você é e do que você já tem, é que você pode crescer. Não queira ser o outro. Com certeza. Não queira ser a voz do The Voice. Seja a sua voz no The Voice. Não queira ser o padrão do teatro musical. Seja você uma inovação no teatro musical. Não queira ser o produto final de uma mídia, seja você em primeiro lugar. Conquiste a sua voz em primeiro lugar. Conheça-se em primeiro lugar. Ame-se em primeiro lugar. Não que eu não me amava, eu me amava, mas tinha sempre assim, soprano não tinha vez na música popular brasileira. Soprano, ainda mais eu, ardida, super aguda, ninguém queria, então todo mundo queria a Carla, mas ninguém queria a Cissa, porque a Cissa é muito ardida. Ai, a voz da Carla é super sensual, então tudo bem. Então, mas a Cissa, coitada, ixi, então... o que acontece? Eu brinco assim, mas era verdade. Eu cheguei assim, meu ex-marido, ele aplaudia a mezzo-soprano, pedi bis pra mezzo-soprano e eu nada, né? Hoje o meu marido, ele fala assim, mulher, você é muito docinho pra cantar rock and roll. Então, assim, tudo bem. Então eu me contento cantando a minha Ave Maria. Eu me contento cantando os meus quiquiriquis da vida. Mas eu digo isso, então. Não queira ser, não passe do seu limite físico, não passe do seu limite psicológico. E eu acho que esse vem na frente, sabe? Muitas vezes o que você acha que é o que tem que fazer te tortura, né? Por conta do outro, não por conta de você. Então, que o canto seja uma razão de viver com prazer, não com dor. Não medindo cada passo que você vai dar, porque se você sair dali, não vai estar certo. Peraí, né? Agora, assim, não levando, né, esse conselho que você está dando, não levando para totalmente zona de conforto, né, porque senão, por exemplo, nós temos alunos nos assistindo, né, então, só explicando, não levando para zona de conforto, assim, não é que você não tem... Zona de conforto e vagabundice é outra história. É verdade. Então, assim, a gente tem que buscar todas as nossas possibilidades, né? Exatamente. Então, é como eu tenho um braço curto, tá, mas não é porque eu tenho um braço curto que eu não vou alongar para ir pegar um livro lá no último. Então, uma coisa é você não querer se transformar, outra coisa é você não querer fazer nada, né? Sim. E outra coisa, não é porque você não conseguiu fazer que é o professor que está errado. Porque tem um monte de gente que cisca, pula de professor, chega, fala mal de todos os professores, põe a culpa em todos os professores, sendo que ele nunca se esforçou. Nunca experimentou, nunca vivenciou a proposta que os profissionais colocaram para ele. Tá? Então tomem cuidado com isso também, porque ficar pulando de professor, hoje em dia, se o cara já fez aula com 5 professores, eu falo, você tem certeza que você quer fazer comigo? Porque, viu, o problema tá com você, amor, não tá com o professor. Eu tenho certeza. Hoje eu posso falar. Tenta colocar você de perfil no Duo, porque a gente tá conseguindo transmitir pelo YouTube, ele tá meio atrasado, mas tá pegando só seu cabelinho, assim, aqui, assim, ó. Então o povo tá te ouvindo. Eu assim? Assim ficou ótimo. Eu queria ficar pegando. Então tá bom. Eu não queria ficar agora pegando. Eu me parei também, que eu entrei no YouTube pra ver, eu vi que a sua imagem tava assim, ó, pegando só suas costinhas com o cabelo. Mas o pessoal tava ouvindo, o mais importante é o pessoal ouvir, né?
Sim. Sim, que legal. E aí, gente, ninguém quer perguntar nada para Cissa? Podem perguntar aí que a gente responde. Mas Sim, eu queria te agradecer muito desde já, assim, por você ter aceito o convite, compartilhado a sua experiência com a gente, né? E, bom, cortou, deu uma cortada. Repete aí, peraí, tá voltando. Deixa estabilizar a conexão, aí você fala. Agora, uma coisa que é engraçada que eu não tô ouvindo você também no computador, que é onde tá transmitindo pro YouTube. Você zerou aí o áudio? Ah, tá. Pode ser que deu uma zoada lá. Tô te ouvindo. Então, uma minissérie Com certeza. Eu acho que todos nós, né? A gente tem que fazer uma minissérie, porque realmente a gente tem muita história para contar. Você mais ainda, né? Porque desde antes de eu pensar em cantar, você já tinha toda uma história aí vivida, né? Em relação à sua voz. Agora, eu tenho certeza que o pessoal tá esperando, Cissa, para ouvir um pouquinho da sua voz aqui, viu? Eu acho. Eu acho que tem gente aí. Vamos fazer de novo, você sai e entra de novo, pra daí talvez estabilizar a conexão, e aí você dá uma. Ó lá, já tem gente falando, canta! Vixe. Peraí, então eu saio e entro de novo? Tá. Sai e entra de novo, isso. Isso, eu fico aqui esperando. Ainda tá travado aqui pra mim. Não tá deixando. Não tá deixando eu. Você tem que clicar e encerrar. Sim. Aê, agora foi. Não, agora você saiu. Aqui pra mim você já saiu. Sim, aí você sai e. Sim, eu tô te vendo no Du. Aí, eu vou aceitar aqui. Pronto. Aí já a Cissa voltando, e agora a gente vai ver então, vai ouvir, né, um pouquinho da voz da Cissa, né? Essa voz que passou aí por todo o problema que você falou, e depois eu tenho certeza que você venceu tudo isso, porque eu já te ouvi cantar, e sempre foi lindamente, maravilhosamente. Nem vem com esse papinho aí que soprano não tinha vez, não, porque você sempre teve vez em todos os lugares que você foi, e você cantava, você sempre arrasava, e o pessoal ia sempre aplaudia. Então, assim, a gente quer ouvir um pouquinho, né? Nem que seja aí a capela, um pouquinho de alguma coisa, algo que você curta. Olha, eu acho que pode começar então. Eu acho assim, já que eu falei de gostar do que se é, de gostar da voz, eu vou cantar um pouquinho do que eu gosto, tá? Legal. E nem que for para fazer um popurrí, tá? Oba! É só para mostrar. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem agora. Para mim tá excelente. Tá. Então, uma das canções que me marcaram muito. Deixa eu ver se eu. Agora tem que pegar o tom. Peraí, não fiquem bravos. Eu tô com uma mão no microfone, outra mão. Tá. Então.
garantiu um quadro do Nilo Siqueira. Uhul! Oh, meu babino caro, mi piace bello, vondere in Portaro a comperar l'anello. Sì, sì, ti voglio andare. E se l'ama s'andava, a me sapente vecchio, ma per buttarmi in arno, mestragami tormento, pronto. Uhul! Olha, o pessoal tá aplaudindo. Maravilha, uma das minhas prediletas, chovendo coraçãozinho. A B achou lindo, que lindo. Eu já coloquei lá logo, que saudade de ouvir essa voz, que há muito tempo eu não ouvia cantando. O pessoal batendo palma. Alci, muito bom. Olha, eu ia pedir para você deixar aqui uma dica em relação a tudo aquilo que você contou, mas você deixou já uma dica maravilhosa, que é para que as pessoas não busquem, né, se espelhar em outras, mas que busque a sua própria identidade, busque fazer aquilo que ama, aquilo que se sente bem fazendo. É essa mensagem que você quer deixar para o pessoal, Si? Não só essa. Eu quero que o pessoal lembre o seguinte: você se presta a ir na academia muitas vezes, a caminhar, a parar de comer carboidrato, a fazer mil e umas para o teu corpo, para os teus músculos, né? A voz não é diferente. Então, não vem que não tem. Não adianta você ir no melhor professor e continuar não estudando. Não adianta você ir no vocal coach pagar e nem sequer ouvir a canção que o professor propôs. Voz é músculo. Voz precisa estudar, sim. Não é só ouvir. Não é só talento. Não é só a voz bonita. Você precisa malhar. Você só vai ver resultado naquilo que o teu professor fala se você experimentar, se você vivenciar. Não espere milagre. Faça. Faça acontecer. Você tem que fazer. Você tem que malhar. Esse é o meu recado principal. Que legal, Si. Nossa, muito verdade isso que você falou. E atualmente a gente vê também que a combinação dos dois, né, Si, também é muito importante, né? O exercício físico, ele vai trazer muito mais gás para você, uma vez que o próprio cantar é já um exercício físico, né? Se você praticar o exercício para que você tenha condições físicas, com certeza a junção dos dois vai te trazer muito mais benefícios, né, ainda. Muito legal. Isso que você colocou é algo que eu sempre falo para os meus alunos, que tudo que a gente consegue na vida, em termos vocais, é com treino, né, que não adianta a gente não treinar. Eu fui safadinha com você, eu treinava, às vezes não treinava, mas daí eu era boa, assim, né, de chegar, assim, fazendo mais ou menos uma coisa, assim, passava, né? Levava, né, aquela coisa assim, não vou falar que eu não estudei, vou tentar dar o meu melhor, né? Sim, não.
Né? Mas hoje, realmente assim, como uma profissional, eu sei o quanto, se eu quero algo, né? Às vezes eu quero demonstrar alguma coisa vocalmente para os alunos e eu preciso estudar muito antes de dar um exemplo. Primeiro, por conta da minha patologia mesmo, né? Que me limita a algumas coisas, né? Então, quando eu quero demonstrar determinada técnica, às vezes quando é junção de técnica, passagem de uma técnica para outra, me dá muito trabalho, às vezes eu preciso estudar muito para conseguir fazer uma demonstração, quanto mais para cantar uma música que tem essa passagem de técnica, né? Então, assim, e a gente precisa fazer isso porque nós somos o espelho do aluno, né? Então, realmente, essa sua dica aí fechou com chave de ouro a nossa live. E eu quero mais uma vez te agradecer, porque para mim é muito importante esse momento que, além de você ser uma profissional excelente, ainda é a profissional que me tornou uma profissional. Então, eu agradeço, assim, do fundo do meu coração pela sua vida, agradeço a Deus mesmo pela sua vida, por você ter estado comigo, até em momentos, assim, que eu mais precisava de alguém, nem nos momentos vocais, mas nos momentos que eu mais precisei de alguém, você estava lá, presente, né? Realmente fazendo a função de professora, como você disse, auxiliando no que é preciso, mas também como de amiga, né? Essa é uma qualidade muito linda que você tem e que eu espero que você conserve isso até o fim dos seus dias aqui nessa terra. Tá bom? Obrigada, amor. Eu que agradeço e realmente nosso encontro foi marcado, foi uma promessa. Eu acredito que Deus põe as pessoas em nossas vidas, porque eu não vou, ficar para semente. Eu já plantei sementinhas, você é uma delas, que está dando vários frutos. Então, quando eu vejo que o fruto do amor, ele sempre persevera. E se Deus é amor, esse fruto é mais que abençoado, né? Então, que Deus te abençoe também imensamente e que você veja um dia seus alunos falando isso de você. E eu vou sentir uma avó muito orgulhosa. Fruto do meu fruto. E assim toda uma linhagem. E eu quero agradecer também todo mundo que ficou aqui, que ouviu a Carla, me ouviu. A gente tem muita história para contar. A gente vai fazer uma minissérie. Legal, Si. Um beijão, uma boa noite para todos vocês. Também quero agradecer a todos que estiveram aqui, meus alunos queridos, que vocês possam aproveitar nessa semana tudo que a gente tem de conteúdo para passar, porque vai estar por aqui profissionais maravilhosos e que vocês vão poder aprender muito, assim como a live da Cissa hoje foi uma verdadeira aula para nós. Todos os profissionais que estarão aqui estarão dando verdadeiras aulas para nós nesta semana. Então eu conto com vocês aqui e os meus alunos são obrigados a estar aqui, tá bom? É a tarefa de férias, porque tá todo mundo de férias, viu, Cissa, no NASP? Então, tarefa de férias é assistir as lives da Pro. E Carla, eu quero dizer que eu estou aberta para se alguém quiser conversar, perguntar, pode me procurar. É Cissa Baradel no Face, Cissa Baradel aqui, música e canto no Insta. Você tem liberdade para passar meu WhatsApp e vambora, tá bom? Legal, Ci, brigadão. Então segue lá, gente, Cissa Baradel Musicanto, é isso, né, Cissa? Isso. Cissa Baradel Musicanto, ela tem muita coisa legal, não é só com voz, né, Cissa? Você trabalha na musicalização de crianças, de adolescentes, coral, que é muito legal, e ela expõe o trabalho dela lá no Instagram. Siga a Cissa, tire as dúvidas, vai lá fazer uma aula com ela também, para experimentar, tá bom? Tá super indicada. Obrigada, meu amor. Então, boa noite para todos. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Pessoal, então, mais uma chamadinha aí para amanhã. Amanhã nós vamos ter a fonoaudióloga
Renata Cardoso. Foi a minha co-orientadora na pós-graduação. Ela é doutora e ela vai ter muita coisa boa para compartilhar com a gente amanhã, gente. Ela vai falar sobre aparelhos que podem ser utilizados na parte respiratória e muitas outras coisas que, inclusive, faz parte da tese de doutorado dela. No meu TCC, nós falamos sobre o papel do fonoaudiólogo e a utilização, né, de aparelhagem, instrumentalização do fonoaudiólogo na voz, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre isso também e vocês não podem perder, tá bom? Então aguardo vocês amanhã às 20 horas novamente. Um beijo.